Bom dia a todos. Hoje é o dia 29 de maio de 2024 e essa é a quarta, é o quarto seminário do conjunto de seminários que nós propusemos junto à rede interdisciplinar de produção, de pesquisa em produção do espaço, o RIEP, que reúne pesquisadores da França, do México, do Chile e do Uruguai, além do nosso grupo brasileiro. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Raíza e para o Samuel, que são encarregados, então, desse seminário de hoje. Vamos lá. Bom dia a todos, então, uma alegria estar com vocês. Aqui eu estou compartilhando a tela, eu compartilho corretamente? Compartilha corretamente, estamos vendo. Você está sendo visível. Então, Então tá bem. ótimo. Bom, lá naquele momento quando a gente tinha enviado a proposta, né, para apresentação ao REP, era esse o título, né, de Inteligência Artificial rumo a novos ritmos artificiais. Então, uma reflexão conjunta, assim, minha e com a Raíza Lopes. Eu atualmente sou professor substituto no IFAR, no Instituto Federal Farroupilha, do campus Alegrete. Aí não sei se a Raíza também quer se apresentar. Eu acho que era E eu estou legal. trabalhando num projeto de cooperativismo de plataforma, né, que é bem dentro da questão tecnológica, envolvendo agricultura familiar. Então, nos últimos tempos também estou esforçada de pensar esses ritmos tecnológicos, né? E aí é isso, é assim que eu vou me identificar hoje. Tá certo. Você E é nós docente dois. da FURG, não é, Raíssa? Isso, acaba que atualmente meu vínculo com a FURG é multifacetado, assim, né? Eu tô como estudante do curso de francês da FURG, eu sou bióloga, né? Fiz Assim, mestrado lá na educação ambiental com o Carlos, mas eu voltei para fazer graduação de letras português-francês. olha, E que aí eu trabalho de bolsista, um tipo de bolsa que não é muito comum, assim, muitas pessoas até não conhecem, que é bolsa DTI, que é de desenvolvimento tecnológico e industrial, né? Então eu sou financiada pelo MCTI atualmente, né? muito bem, tá certo. Vamos lá, então. E nós dois, né, somos da educação ambiental. A Raíza fez o mestrado em educação ambiental, eu fiz o mestrado e o doutorado na educação ambiental. E a gente teve a felicidade ali de, em 2022, junto com o Carlos, acho que foi uma ideia mais do Carlos e da Raíza, de lermos em conjunto os elementos da ritmo-análise, que foi no original em francês, né? Porque a Raíza está também nesse estudo da língua francesa e a gente ia traduzindo, a Raíza ia traduzindo em conjunto, simultaneamente ali, enquanto a gente ia lendo, né? Então, algumas sementinhas daquele momento lá ficaram para as nossas reflexões atuais também, né? Então, a minha ideia agora, nesse momento, se vocês me permitem, é ir lendo, né? Algumas reflexões que eu publiquei em forma de capítulo de livro que saiu agora em fevereiro, março. Tá aqui o título do livro, né, que é Artificial Intelligence and Human Mediation, que foi organizado por esses editores aqui, que é o Leonardo da Costa e a Mariana Loacel. E aí a publicação está em inglês, né? São pensadores, professores de diferentes áreas e de diferentes países que estão nesse livro refletindo sobre a questão também das tecnologias. E aí eu trouxe um pouco a questão do ritmo nessa reflexão. Então, eu vou começar lendo algumas partes desse capítulo, né? E a Raíza, mais ao final, vai também fazer as articulações dela, puxando para o atual trabalho dela de tecnologia social, tá bem? Muito bem. Aí Vamos lá.
reflexão, lá em forma de capítulo de livro, tem isso que eu chamei de impulsos reflexivos, pensando nessa questão do ritmo, né? Então, utilizei essa ideia de impulso, né? Então, tem uma primeira parte que é conceitualizações de ritmo, depois consciência e mediação de diferentes ritmos, e o terceiro impulso, educação ambiental e as rupturas, rítmicas. Aí, ao longo das apresentações aqui tem algumas artes aqui, né? Pinturas e fotografias de instalações de um artista que se vale desse conceito de ritmo, né? Para produzir as obras dele, que é o Jesus Rafael, que é um espanhol. E essas artes eu tirei de uma plataforma transdisciplinar sobre o estudo de ritmo, né? Que se chama Rhythmus, e eu vou falar também sobre esse conceito do Rhythmus, né? Então, aqui, por que estudar o ritmo na relação entre consciência e tecnologia para o campo da educação ambiental, né? Os termos que aparecem em nosso trabalho aqui são elementos que exigem enorme abstração de pensamento, pois são conceitos muito amplos como objeto de estudo, tornando o nosso objeto pouco tangível. Nesse sentido, podemos citar os conceitos de tecnologia e consciência que estão no título mesmo, né? É difícil medir ou mesmo reduzir a significância desses conceitos a um ou outro autor, mas podemos ir delineando esses conceitos. O objeto de estudo transdisciplinar não é estático, nem são as maneiras como escolhemos abordar nosso objeto de estudo. Há uma fluidez presente nesses termos, e para tentar capturá-la, uma categoria de análise como o ritmo também conceitua fluidez, que também conceitua fluidez é pertinente. Dessa perspectiva, estudar ritmo nos aponta para algo que é transdisciplinar em sua forma de ser. Isso porque estudar ritmo não é apenas capturar as interações entre indivíduos ou entre indivíduos e sistemas, mas tentar se aproximar de uma visão mais ampla do fluxo dessas organizações, ou poderíamos dizer de uma organização geral dessas interações, que, em nossa visão, deveria ser uma preocupação para o estudo da educação ambiental, pois nos ajuda a conectar as dimensões de indivíduo, sociedade e natureza. Aí, de acordo com Pascal Michon, né, que é um estudioso aí dos ritmos, também modelos rítmicos agora parecem ser demandados pelo mundo fluido e dividido em que vivemos, um mundo no qual novos poderes e novas injustiças estão surgindo. Assim, algo como um novo paradigma científico está tomando forma, um paradigma cujo conteúdo ainda precisa ser definido mais rigorosamente. Aí no primeiro impulso aqui, alguns desses conceitos de ritmos, né? Quando investigamos o conceito de ritmo, podemos voltar no tempo e encontrá-lo presente em várias sociedades antigas. Notamos que esse conceito já era estudado entre os gregos e até tinha seu próprio termo, né, que é o rhythmus. Modos gregos, canções e escalas musicais eram acompanhados pelo estudo do ritmo. E parece que o rhythmus está associado a um ritmo peculiar ao indivíduo. Entre os gregos, pelo menos desde Platão, o ritmo era tradicionalmente concebido como um dos elementos fundamentais da poesia, dança e música. Era, como diz Platão nas leis, a ordem do movimento, nas palavras, corpos ou notas. A partir do século III a.C., o termo também passou a designar entre os médicos gregos de Alexandria a pulsação das artérias e do coração, ou mais precisamente a relação aritmética entre a duração da diástole e da sístole. Olha Pela que primeira vez, ele se moveu das teorias da cultura para as teorias da natureza viva. Então, no final da antiguidade, com autores como Agostinho e Boécio, ocorreu uma nova extensão. O ritmo agora é usado para designar o circuito perfeito das estrelas e o funcionamento circular do cosmos. Entre os indianos, podemos encontrar uma visão que vai além de uma percepção quadrada do ritmo, comumente associada a uma forma ocidental de entendê-lo. Isso porque muitas de suas danças e canções
tradicionais apresentam um estudo complexo de ritmos. Matematicamente, são ritmos quebrados para os ouvidos de um ocidental contemporâneo, pois seus ritmos podem apresentar razões e contagens de números inteiros e frações desses números. Mais tarde, entre músicos e matemáticos europeus do século 17 e 18, também notamos uma preocupação com o ritmo, mas será a partir do século 20 que a noção do ritmo também entrará nos estudos sociológicos, linguísticos, de informação e outros campos do conhecimento ligados às humanidades. Aí autores contemporâneos como Gaston Bachelard aproximou, né, a análise do ritmo desse desenvolvimento de uma atividade rítmica no desenvolvimento frutífero da juventude, né? Em seu trabalho sobre fenomenologia, o ritmo ajudará a entender os aspectos constitutivos do que o autor trata como da ordem do diurno e do noturno, ou os estados, né, de vigília e de sono, ou do inconsciente e do consciente também, né? Para Bachelard, a análise do ritmo não é apenas uma questão estética, mas envolve uma relação existencial com o tempo. O estudo do ritmo é como uma chave para entender essa filosofia da alternância, né, da ciência e da imaginação. Aí Henri Lefebvre, sociólogo francês, baseado nos estudos do Bachelard e do português brasileiro Pinheiro dos Santos, abordará a análise do ritmo. E aí, para o Lefebvre, o ritmo implica elementos temporais bem marcados e acentuados, portanto, contrastes ou até mesmo colocados como tempos fortes e fracos, e um movimento geral que carrega todos os elementos com ele. Aí, das leituras de Lefebvre, podemos ver a complexidade de seu pensamento quando se posiciona sobre as complementaridades de abstração e de concreto, de particular e do geral. Para ele, o ritmo atua precisamente nesse ponto de encontro. O autor aponta que o ritmo é facilmente confundido com o movimento, a ligação de gestos ou objetos e velocidade. O ritmo é também todas essas coisas, mas vai além dessas definições e termos. Há uma tendência a atribuir um aspecto mecânico aos ritmos, deixando de lado o aspecto orgânico dos movimentos rítmicos. Nesta passagem, temos um ponto de contato com o nosso objeto de estudo e como os ritmos de inteligência artificial podem estar alterando ritmos biológicos e naturais. Se tendemos a notar mais o aspecto dinâmico do ritmo, a aceleração proposta pelas inteligências artificiais poderia corroborar com um distanciamento ou conscientização de uma série de ritmos naturais que os indivíduos compartilham como espécie, como os ritmos das estações, do clima, das marés, da alternância de dia e de noite, e que de alguma forma nos interconectam com toda a rede de vida planetária. Aqui um pouco desses aspectos lá da ritmoanálise do Henri Lefebvre. Aí que o segundo impulso reflexivo, então, consciência do ritmo e ritmo da consciência. O ritmo refere-se a uma maneira particular de fluir. Este pode ser nosso ponto de entrada para aproximar o estudo do ritmo do estudo da consciência, uma vez que a consciência discerne o presente, o passado e o futuro através do ritmo objetivo dos eventos. A consciência também tem uma característica de movimento, é um fluxo, torna-se consciente da alternância dos ritmos e da ritualização da consciência na vida cotidiana. São processos educativos a serem incorporados em estratégias autoformativas para práticas de educação ambiental. Esses dois termos são altamente fluidos em seus significados, tanto ritmo quanto consciência, e se intercalam com outro elemento igualmente etéreo na sua manifestação, que é esse terceiro elemento proposto nessa interface de estudo, que é a tecnologia e seus aspectos e características de virtualidade. Existe um nível de realidade, aquele de uma realidade virtual, em que se é colocado nas
chamadas nuvens de dados ou nuvens de informações. No entanto, é muito difícil hoje separar a realidade virtual da realidade concreta e imediata. Ambas se alimentam mutuamente e interagem de tal forma que são duas e uma ao mesmo tempo. Podemos falar de uma realidade da realidade na qual um sujeito pode ser várias extensões de si mesmo na sua experimentação com ubiquidade, na experimentação com a criação de avatares e identidades. Todos exemplos de mudanças nos ritmos da consciência na sociedade com essas tecnologias em aceleração. Como é possível analisar os ritmos que essas novas tecnologias, notadamente as ferramentas de inteligência artificial, imprimem nos fluxos contemporâneos dos ritmos da consciência e sobre sua elaboração do que são ritmos naturais, biológicos, ou a gente pode também falar de cósmicos, e como nos autoformamos para esses ritmos. Essa questão reúne aspectos abstratos e concretos, práticos e teóricos do que pode ser incorporado aos estudos sobre os ritmos tecno-ontológicos que estamos atualmente construindo como sociedade e para onde isso está nos levando. Tecno-ontologia tem sido um termo estudado e desenvolvido por Pasquier sobre a relação entre técnica e ontologia. A tecno-ontologia busca entender como as técnicas orientam a experimentação dos aspectos ontológicos e como a formação ontológica é reinterpretada através da experiência das novas técnicas. Nesse sentido, nossa hipótese é de que o estudo transdisciplinar dos ritmos aponta uma chave para entender como as inteligências artificiais estão alterando os fluxos de consciência sobre e com a natureza. Há um processo dialético nessa problemática, que é o de articular as separações marcadas por esses ritmos de consciência para complexificar sua análise e compreensão. A separação proposta pela ciência cartesiana em suas várias dualidades, como sujeito, objeto, ser humano, natureza, imanência, transcendência, consciência e inconsciente, e muitas outras, está esgotada como um esquema de análise. Aí aqui, ainda dentro desse segundo impulso, né, inteligência artificial, na ruptura dos ritmos, né? Aí tem essa pergunta, onde está a natureza, que era um exercício que o professor Florent Pasquier fazia com os alunos, assim, algo simples, de as pessoas fechavam os olhos e apontavam para onde está a natureza, e a maioria dos estudantes aponta para algo que está fora, assim, algo, um parque ou algo verde, né? Raramente apontam para si mesmos ou para outras pessoas, né? Este exercício relativamente simples revela para nós as conceitualizações que imaginamos a natureza ser e diz respeito a uma consciência que se entende separada dos outros seres. Isso porque somos herdeiros diretos de uma visão separadora do conhecimento com a qual apontamos conscientemente a associação com a natureza como algo que está fora de nós. Aspectos emocionais, psíquicos e imaginários da vida geralmente não entram na compreensão do que integraria o que é natureza. Mas também não podemos ser simplistas e dizer que a causa dessa resposta está baseada na separação, é apenas o resultado de um certo ponto na história do pensamento ocidental, mas podemos apontar para a reflexão de que existem inúmeras razões para essa separação epistemológica persistente nessas visões, né? Como que há divisões que são evidentes entre o pensamento e o corpo, do corpo e mundo, separações entre ritmos internos, ritmos externos. Em muitos níveis, ainda mantemos essa visão, um tanto romantizada, do conceito de natureza, como uma idealização do termo.
Por isso, alguns autores, como Edgar Morin, apontam para a necessidade de usar termos mais complexos como ecossistema, pois englobaria mais elementos como aspectos biológicos e relacionais no conceito de meio ambiente. Diante de tudo isso, a presença cada vez mais acelerada das inteligências artificiais na vida cotidiana está potencializando as muitas separações mencionadas acima, ou está também acelerando nossa capacidade de entender o que está submerso no inconsciente? Para tentar encontrar algumas respostas a essa pergunta, recorremos à ritmoanálise, então, do Lefebvre, que aponta que os produtores de bens de informação sabem como usar o ritmo empiricamente. Quando o autor escreveu seus ensaios nos anos 80 e 90, ele ainda não havia experimentado essa smartificação do mundo, da economia, das relações. Hoje, algoritmos tornam legíveis desejos que escapam de nossa própria consciência, mas o autor definitivamente estava preocupado com a natureza manipuladora dessa informação e o ritmo imposto às sociedades. Como resultado, o tempo de ligação entre aspectos conscientes e não conscientes do sujeito está sendo alterado pela lógica do ritmo das inteligências artificiais. Byung-Chul Han fala sobre um inconsciente digital que é revelado pelo Big Data e que é quantificado e mapeado para a monetização dos indivíduos nas relações virtuais. Para eles, poderia ser um exemplo de como o neoliberalismo explora novas técnicas de poder. O neoliberalismo explora uma pseudo-liberdade das emoções do sujeito que se autoexplora em redes virtuais e agora ainda mais na aceleração das inteligências artificiais. O filósofo Han até usa essa expressão do eu quantificado para expressar o lema de que o que está acontecendo agora é um autoconhecimento através dos números de dados. No entanto, esses números não produzem realmente autoconhecimento, produzem mercadorias para autocontrole, trocas, vendas, interesses e competições. Aí, para complementar o nosso argumento sobre a dominância do ritmo na construção dessas técnicas de poder na sociedade contemporânea, encontramos reflexões sobre ritmo também em Roland Barthes, nesse livro, né, que é Como Viver Juntos. O autor recupera o conceito de ritmo, lá proposto pelos antigos gregos, né, do rhythmus também, para lidar com esses ritmos internos. Ele aponta que o poder se estabelece na quebra desses ritmos internos, ou no que ele chama de disritmia. Acima de tudo, o poder impõe um ritmo de vida. A sutileza do poder reside na disritmia, heterorritmia. Podemos ver uma série de acelerações desses ritmos, como os ritmos de urgência vivenciados durante a pandemia, e as desigualdades aceleradas durante esse período. Os ritmos de transição ecológica, os ritmos de aceleração de catástrofes e tantas outras crises ligadas ao ritmo da exploração do capital. Aí aqui o terceiro e último impulso, então, reflexivo, essa educação ambiental na encruzilhada desses ritmos. Então, a gente coloca que a educação ambiental como um esforço crítico e transdisciplinar, né? E ela pode se valer aqui de vários estudos, né? Mas eu vou já pular para mais adiante. Aqui o estudo do ritmo encontra-se em uma encruzilhada dialética, encontrando e superando várias dessas dualidades mencionadas anteriormente, como a separação com a natureza. No entanto, é um processo árduo de complexificação e articulação de diferentes áreas do conhecimento para estudar o que está além dos limites delimitados de cada disciplina. Isso requer esse esforço, né, transdisciplinar em educação ambiental e uma compreensão da consciência que trata da convergência e abertura nos processos educacionais que podem ser necessários para os processos de aprendizagem de nós mesmos sobre a relação
com esses ritmos. Aí se trata também sobre a consciência, como que é a consciência, e esse movimento de consciência e inconsciência colocado por Pierre Rabhi, que o Pierre Rabhi foi um grande defensor da agroecologia, era um pensador da Argélia, né, franco-argelino, que ele fala então desse movimento consciência e inconsciência, que a Mariana Loisel também associa isso aos aspectos não intencionais, às vezes, da consciência. Isso tudo para conectar também com aquele movimento do diurno e do noturno, do inconsciente e do inconsciente lá do Bachelard, né? Então, a definição de Pierre Rabhi sobre a consciência da inconsciência é também colocada de forma semelhante por Mariana, na qual a autora chama atenção para os aspectos não intencionais nos processos formativos dos sujeitos. Isso envolve tentar descrever uma outra maneira de pensar que não separa o que percebemos do que pensamos, restabelecendo um trânsito entre cognição e consciência. Além disso, para a autora, uma atitude não intencional é a avaliação feita imediatamente após sentir um bloqueio que revela uma erupção do inconsciente. Em nossa visão, abordar a interseção dos ritmos é um estudo pertinente que lançará a luz sobre as alternâncias entre filosofia diurna e noturna de Bachelard. Os regimes conscientes e inconscientes lembrados por Mariana também se manifestam nos ritmos tecnológicos da aceleração das inteligências artificiais. Por essa razão, precisamos de uma educação ambiental que desenvolva um engajamento crítico e transdisciplinar nessas questões. E aí, com relação a esse aspecto de criticidade sobre os ritmos, né, temos esse estudioso aqui dos ritmos, que é Al Hadef Jones, que diz que isso envolve questionar e desafiar as suposições e valores que fundamentam nossas percepções e experiências de ritmo. Envolve reconhecer as relações de poder e as estruturas sociais que moldam os ritmos presentes nos processos educativos e engajar-se em um exame reflexivo da natureza complexa e dinâmica desses ritmos. Essa perspectiva crítica permite uma compreensão mais profunda do significado simbólico das metáforas e analogias usadas para descrever os ritmos e ajuda a evitar a essencializá-los ou naturalizá-los. E aí eu também falo desse movimento de engajar-se no enfrentamento às barbáries do nosso tempo, né, que está na tese também de doutorado em Educação Ambiental em 2022, que fala de três grandes barbáries, né, do Antropoceno, as diferentes violências do mundo, e esses desafios do transhumanismo e que as inteligências artificiais e as novas tecnologias estão nesses desafios dessa barbárie do transhumanismo também, junto a essas reflexões. Aqui só as capas de alguns desses livros aí do Pierre Rabhi, esse, né, argelino, a Mariana Loisel, Risco de Filosofar. E aqui uma última reflexão também da tese, né? Uma educação ambiental complexa se opõe à abordagem apressada de uma racionalidade puramente quantitativa que busca apenas respostas imediatas. Voltamos para um projeto de construção de sabedoria. Assim, uma educação complexa se oporá à velocidade vertiginosa exigida por nós, pelo mercado, porque busca no processo educacional uma realização ampla dos sujeitos, o que exige tempo de qualidade, maturação, constância e ritmo. E aí, eu vou parar por aqui, vocês me desculpem ter lido durante tanto tempo aqui, mas acho que ficava melhor aqui ler algumas partes aqui do que já estava escrito nesse capítulo de livro lá. E aí passo para a Raíza para ir articulando com o trabalho dela sobre tecnologia social. Então tá, pode passar o slide. E aí, na verdade, essa parte que eu vou acrescentar o que o Samuel abordou
é muito mais assim reflexões que estão na sementinha, né? Nada disso está muito consolidado, porque são temas que eu tenho pensado para daqui a pouco escrever um projeto de doutorado, né? Então vai ser muito legal se daqui a pouco desse encontro vocês também conseguirem dar algumas dicas, sugestões, né? De inclusive para refinar um pouquinho o olhar nesse sentido. Então, de novo, assim, são reflexões bem pouco lapidadas. Mas como eu comentei no início, desde maio do ano passado, agora faz um pouquinho mais de um ano, eu venho trabalhando num projeto que é de tecnologia social voltada, né, para a agricultura familiar aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, a gente está tentando aplicar um conceito que o Ministério da Ciência e Tecnologia vem querendo testar, na verdade, se isso funciona ou não no Brasil e sob quais condições funcionaria, que é a ideia do cooperativismo de plataforma. Então, o cooperativismo de plataforma é um termo que foi cunhado por um alemão que trabalha na New School, nos Estados Unidos, que trata dessa tentativa de enfrentar o capitalismo de plataforma, né? Então, esse capitalismo de plataforma, algumas vezes ele vem chamado de uberização do trabalho, né? Então, o que é esse movimento que a gente foi fazendo enquanto sociedade, de ir levando alguns elementos da precarização do trabalho que a gente já tinha nessa realidade imediata, né, que não era numa realidade virtual, e a gente conseguiu transpor para uma realidade virtual. Então, a falta de direitos, né, toda essa negligência com os trabalhadores, que a gente chama de uberização, mas está aí os entregadores, né, tá todo esse grupo de trabalhadores que trabalha na invisibilidade, né? E aí trabalha vários turnos, às vezes para complementação de renda, às vezes como renda única. E isso envolve a imposição de um ritmo cada vez mais acelerado de ter que se manter trabalhando, às vezes em 3, 4 empregos, para adquirir uma remuneração ali que seria desejável que se adquirisse num período normal de trabalho, aí, de 6 horas, 8 horas por dia. Então, eu venho tentando pensar como é que a gente foi transpondo, né, e os ritmos de aceleração da precarização do trabalho via plataformas digitais. Você pode passar aí, Samuel, por favor. E aí, dentro disso, eu venho trabalhando no contexto da agricultura familiar, que historicamente, né, a agricultura familiar ela vai se constituindo no Brasil como digamos assim, a diferença, né, daquilo que não conseguiu se constituir como agricultura de larga escala. Normalmente a gente chama de agricultura familiar, que é desempenhada por famílias e tem todo um imaginário associado à falta de tecnologia, a modelos antigos, a modelos rudimentares de trabalho com a terra e na terra, né? E a gente vem refletindo o quanto, de fato, a agricultura familiar não alcança tecnologias convencionais, às vezes por questões financeiras, né? Porque é muito caro a aplicação de tecnologias, e também pelos próprios modos de trabalho, né? Mas existe um conceito que vem sendo cada vez mais trabalhado, e eu venho tentando me aproximar dele, que é o de tecnologia social, que, digamos, vem tentando botar um outro ritmo, um contraponto dentro de tudo isso, que é a customização, né, a elaboração de tecnologias que emergem desses grupos para os quais elas vão se destinar. Então, no caso, a gente está trabalhando com uma experiência aqui
que é de colocar agricultores da região a customizar a própria plataforma tecnológica deles. Que tipo de elemento, né, de recurso essa plataforma tem que ter para que eles consigam operar através dela. E a gente vem trabalhando inúmeros aspectos, inclusive do tempo que eles dedicam, né, no campo e o tempo que eles precisam dedicar para associar esse trabalho lá da terra a uma plataforma tecnológica, né? Então, essas tecnologias sociais, a gente vem dizendo que elas vão se configurar, né, de acordo com o que o Dagnino diz também, como uma ferramenta de transformação social, né? Porque elas vão colocar no centro dessa tecnologia a necessidade dessas comunidades, né? Do público-alvo delas. E aí a gente vai dizer que existe nesse processo uma valorização tanto da cultura quanto dos saberes que já estão implicados nesses locais, nessas formas de trabalho. E a gente vem pensando o quanto que isso pode funcionar como uma tentativa de frear esses ritmos de imposição dessas formas do capitalismo de plataforma que a gente vem falando, né? Pensando aqui na região onde a gente está inserido, que a gente vem trabalhando com a agricultura familiar, a gente vem pensando que tipo de tecnologia ou de aporte tecnológico poderia surgir ou auxiliar que os agricultores e também os pescadores, né? Porque é uma região que os agricultores são frequentemente pescadores também. Exista estímulos ou um tipo de proteção para que eles sigam nessas profissões e não precisem procurar emprego nessas empresas que se instalam aqui por tempo determinado, né? Que a gente consiga valorizar esse tipo de trabalho ao invés de pensar na instalação de mineradoras, de outros empregos que são exploratórios. Pode passar, Samuel. E aí, a gente vem tentando trabalhar como é que a gente vai colocar por meio dos algoritmos isso que vai chamar de cooperativismo de plataforma, né? Pensando em transformações e inclusão social dentro do Brasil. Eu acho que é importante, assim, em um certo sentido, destacar que a ideia da tecnologia social e do cooperativismo de plataforma são criar zonas de respiro, né, e de qualificação da vida dentro dessa estrutura que é o sistema capitalista, né? Não existe aqui um projeto revolucionário de ruptura com o capitalismo, isso, aquilo. Mas eu acho que uma coisa não impede a outra. Pode que a gente pense na ruptura com o capitalismo ao mesmo tempo que está pensando em condições para que as pessoas vivam menos precarizadas dentro desse sistema que é o atual, né? É o que está vigente. E é isso que a gente tem tentado fazer, né? Ver o limite desse tipo de proposta, mas também a possibilidade, o que isso poderia desencadear dentro do Brasil, né? E é uma pesquisa que a gente tem um ano recém e tem a previsão dela de 2 anos e meio. Então, o nosso resultado hoje ele é bem preliminar mesmo, né? Não dá para dizer muita coisa. Pode passar, Samara. E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns desses elementos que constituem essa ideia do cooperativismo de plataforma, né? Que é uma coisa que se chama de fair work, né? Ou trabalho decente, trabalho digno, que tem a ver com pagamento decente, né? Aos associados, aos cooperados, e seguridade de renda, né? Também a questão da propriedade coletiva, que essas plataformas, dentro desse contexto de cooperativismo, elas não podem ter um dono, né? Precisa ser de propriedade dos associados. Se a gente está falando de uma plataforma para agricultores, os donos da plataforma precisam ser os agricultores conveniados. Saindo um pouco dessa lógica do Uber ou do iFood, que tem alguém que recebe, né? Em cima do serviço desses trabalhadores.
E aí, outros termos que eu acho que são bem mais difíceis de pensar, que aí vai mais junto com reflexões lá do direito, que tem a ver com uma moldura jurídica protetora para que esses trabalhadores associados nessas plataformas que eles tenham uma proteção não exatamente como preveria uma CLT, mas que seja de fato mais adequada ao que eles entendem que precisam, né, de que seria necessário. Também a questão do trabalho codeterminado, então que eles possam entender e definir, né, formas de trabalhar dentro dessas plataformas, o tempo que eles vão dedicar para isso, qual que é o horário de sair das redes, de não mais trabalhar nessas plataformas, se tem férias, se não tem férias, se tem o que seria relativo a um 13º, se não tem, se isso se aplica, se não se aplica. Essas plataformas, elas precisam ser customizadas de acordo com a realidade desses grupos que estão associados, né? E aí um ponto que eu acho importante que é o da transparência e da portabilidade de dados. Hoje, essas grandes empresas, tipo iFood, o Uber, enfim, a gente tem bem pouco acesso a como é que eles trabalham os dados, né? A gente não sabe muito dessa formação algorítmica e tudo mais, e os associados também não sabem como é que eles estão trabalhando, eles só trabalham ali. E aí a ideia do cooperativismo de plataforma seria ao contrário, né? Que esses trabalhadores eles saibam exatamente o que é que eles estão construindo e que tipo de informação está sendo gerada. Então, eu acho assim que para ir concluindo, a ideia que a gente vem tentando observar é como que essas propostas, né, da implementação de um cooperativismo de plataforma em algumas experiências aqui no Brasil, associado a essa estrutura da tecnologia social, podem criar um horizonte comum de respeito a diferentes ritmos de trabalho, né? Porque aqui, claro, envolve a questão do trabalho diretamente, mas também pessoas que trabalham em funções associadas com outros ritmos, né? Como a terra, o ritmo das estações do ano e tudo mais. Então, sobretudo nesse contexto de catástrofe que a gente está vivendo aqui, a gente viu muito pouco sobre notícias que estão sendo veiculadas em relação à situação dos agricultores e dos pescadores, né? Está tendo uma série de cadastros para que essas pessoas recebam algum tipo de salário emergencial e possam ir se mantendo, mas a gente não tem muito a dimensão de quando essas terras vão estar novamente agricultáveis, né? Quando esses trabalhadores vão poder voltar para o que eles fazem. E isso tem que ver, claro, com pesquisa, com estimativas, com financiamento, mas tem também uma série de ritmos que a gente não tem como operar em cima, né? Que é quanto tempo essas ilhas vão demorar para escoar a água que está dentro delas, quanto tempo a terra vai demorar para se recuperar e ser novamente agricultável, né? Então, existe um limite também dentro daquilo que a gente está fazendo, que é de saber que determinados ritmos eles se impõem e do funcionamento da estrutura da natureza, às vezes a gente não consegue se colocar muito, né? Então, é isso que a gente vem tentando pensar e que eu tenho tentado também organizar em forma de pesquisa para ver como é que isso talvez possa desembocar num trabalho de doutorado, né? E é isso, obrigado pelo tempo de vocês. Nós temos tempo para algumas perguntas. Alguém quer se manifestar? Eu tenho umas duas ou três aqui engatilhadas. Nós temos 10 minutos, mas alguém quer falar agora, por favor? Posso começar? Por favor, fala, Carlos. Muitos são questões que eu tenho que pensar, tá? Então eu não tenho certeza do que eu vou dizer, tá? A primeira é
no slide um que o Samuel e a Raíssa colocaram ali, eu levantaria a questão de que talvez não seja eh, a questão de, como é que é, do indivíduo e entre si e o sistema, mas talvez para além da interação de indivíduos e sistema, e diria indivíduo, sistema e natureza, né, seria necessário pensar a articulação dos fluxos entre indivíduo, sistema e natureza, né? Na minha leitura aqui dessa temática dos ritmos. Ou seja, se epistemologicamente ou do ponto de vista do conhecimento ocidental se construiu a ideia de separação, aceitar e construir a ideia que não existe separação, eu também sou natureza, estou interrelacionado ritmamente com a natureza e com a sociedade, eu acho que é, a necessidade de reconstruir, digamos, contra a separação, reconstruir essa interligação, mas, inclusive, uma divergência com algumas interpretações do que o Marx escreveu, que eu acho que teria que atualizar. Não acho que existe a natureza, nós somos natureza, pego lá os manuscritos de 44. Não, não, existe, nós somos natureza, mas somos de uma natureza diferente do que esta natureza entendida como a natureza física, como também de outros aspectos, digamos assim. Tá? Essa é uma segunda. A segunda questão sobre os conceitos. Eu concordo com muitas das questões ali de que o ritmo, eu já li uns artigos e coisas assim, penso sobre isso, mas a minha impressão de que parece uma evolução do Platão, né? Acho que vocês incorporam a questão da Índia e China, mas não há uma ruptura, entre aspas, entendido daquilo que o capitalismo fez, né? Então, eu pensar, por exemplo, os ritmos lá do Platão. Tem um aí que escreveu, não tem Lefebvre, Pinheiro dos Santos, nada, foi o Nietzsche que inventou os ritmos. E não sei o que é isso aquilo. Tá na internet, né? Esse cara aí. É, eu acho que também é uma falsa de quem inventou primeiro a questão, né? Como também eu acho que no capitalismo, você sabe que eu sou meio marxista e lefebvriano, né? Meio lefebvriano teria que incluir a diferença do que é os indianos, os chineses, né, gregos, dessa momento atual da aceleração, como se falou aqui, em relação ao capitalismo. E sobre a questão da, para finalizar aqui, eu anotei tudo direitinho para mim pensar e estudar, tá, Raiz? É, a ideia da. Tá, isso eu sublinho embaixo, eu tenho menos certeza ainda, né? Eu acho. Eu comprei um livro esses dias e tô lendo um pouquinho, esse aqui, ó, e uma coisa financiarização, crise, estagnação e desigualdade. É uma série de artigos, é meio violento o troço. Mas uma das questões que está se argumentando, que eu já tinha assim, alguma ideia, é que o capitalismo e a financiarização, ela separou, né? O Weiner, no A Terra Redonda de ontem ou de hoje, fez um pequeno resumo, assim, né? E enfatiza isso. Houve uma separação do ponto de vista da produção de riqueza concreta, material, do dinheiro fictício, né? Isso capitaneado nos últimos 20, 30, 40 anos, inclusive fortalecido por políticas progressistas. E essa separação dos bytes, criptomoeda, da especulação de papéis, dos papéis futuro que o agronegócio faz muito bem, cria uma riqueza fictícia que está muitas e muitas vezes acima da riqueza material concreta, né? E eu acho, é achismo mesmo, que isso está
direta e indiretamente ligado com esse mundo multiverso criado pelas redes sociais e pelos estrategistas do capitalismo, no sentido de que, ao desvincular a vida concreta das pessoas, o cotidiano, a relação com os outros, a relação com essa materialidade física, as árvores, os animais e tudo, e criar esse mundo abstrato e fictício é muito mais fácil para dominar. Porque é tipo uma fuga para uma abstração que tu pode viver, né? Ou, se vocês colocarem, tu cria o tal do avatar, tu relaciona, e tem até uns filmes de ficção que falam sobre isso, onde a pessoa é uma pessoa e lá nesse coisa é outra. Mas é um mundo fictício que não existe, que não é criado e explorado, que inclusive essa é a discussão de alguns artigos do Valor Econômico, por exemplo, no sentido de como que a gente pode explorar esse mercado. Por exemplo, uns advogados estão argumentando, nós temos que esperar a regulamentação disso e ver cuidado, porque a gente pode, as empresas podem sofrer processos, porque, por exemplo, nessa realidade virtual, uma criança pode pegar o cartão de crédito da mãe e comprar produtos, né? E facilmente, do ponto de vista jurídico, isso pode ser questionado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, aproveitando o Lefebvre, é um novo espaço de relações abstratas que o capitalismo está criando e os capitalistas estão pensando de como que a gente pode ganhar mais dinheiro com isso, né? Então, é só atirei para cima assim, porque eu tenho que pensar, inclusive, nessas coisas que eu falei, tá? Só para comentar rapidamente, então, em cima de algumas coisas do que o Carlos pontuou ali, né? Acho que é aquele slide lá do que fala de capturar esse movimento, né? Esse fluxo de ritmos entre indivíduo e sociedade, eu acho que entra esse aspecto da natureza, né? Em alguns momentos a gente conversou sobre isso também com o Carlos, né, que talvez o Lefebvre fala nesses três termos, né, indivíduo, sociedade e natureza, né? E aí o Edgar Morin, que era, em alguns momentos foi parceiro do Lefebvre lá em publicações, né, numa revista, né, ele fala em indivíduo, sociedade e espécie, né? Talvez há uma divergência nesses termos, assim, mas eu acho que esse fluxo é entre esses três âmbitos, né? E aí eu citei ali sobre talvez não uma natureza romantizada, né? E aí me aproximaria de desse termo do Morin que é ecossistema, né? Que ele tenta capturar mais coisas a partir desse termo ecossistema, né? E a ideia de ter feito ali uma apanhada de diferentes ritmos na história, né? Claro, não é muito limitado aquilo, né? Mas tentei ali trazer um pouquinho dos gregos lá, Platão, e dos ritmos indianos, né? Porque a gente tem também uma certa ligação, estudo de filosofias orientais e tal, né? E desses ritmos quadrados lá da música indiana, que às vezes tem frações de frações, assim, né? Tem um ritmo lá que é 13 em fração, assim, acho que é 13 por 16, né? É difícil conceber isso para nós, assim como calcular uma música que é 13 por 16, né? E é interessante que o Lefebvre faz essas analogias com a música também, né? Em muitos momentos ali. E, por último, a história do escapismo virtual, né? Eu tenho pensado também nisso, né? Eu fico pensando nessas séries, e outro dia, na apresentação que o Nelson fez também, né? Nessas séries que estão de moda agora, em que há uma temporalidade, assim, multifragmentada, né? Que vai para o passado, vai para o futuro, não sei quantos presentes, assim, e a pessoa vive aquelas identidades e aqueles avatares em multitemporalidades, né? Talvez isso realmente fortaleça esse processo de abstração, assim, e de não
firmamento aqui no concreto, né? Eu gostaria, nós estamos chegando perto do meio-dia, nosso horário fatal, aliás, já é meio-dia. Eu gostaria de deixar uma provocação no ar, tanto para a Raíssa e para o Samuel, como para o resto do grupo. Em que medida eu aprendi, pelo menos com o Lefebvre, que a gente, diante de qualquer situação social, em qualquer âmbito, doméstico, empresarial, social amplo, enfim, a gente deve praticar o que ele chama de uma dissecção temporal, entender as relações temporais presentes naquele meio. E, ao fazer isso, nós estamos desvendando os jogos de poder. Me parece claramente, posso estar enganado, e essa é a provocação, que o advento da inteligência artificial é mais uma situação que modifica os tempos. E, ao modificar os tempos, ela colabora na promoção tanto da desigualdade como da exploração aumentada do trabalho humano. Eu acho que essa questão que me preocupa bastante e eu acho que a gente deve pensar bem, escrever bastante a respeito dessa falsificação que a inteligência artificial traz junto, como se fosse uma neutralidade, uma opinião neutra, que não tem cor, não tem partido, não tem interesse subjacente. Claro que tem, tudo tem. É um pouco isso. Mas eu não estou esperando uma resposta, um comentário, dado o adiantado da hora, mas eu gostaria de agradecer, então, ao Samuel e à Raíssa pela participação nesse nosso terceiro seminário. Renovando o convite que assistamos o Carlos Machado daqui a um mês no seminário que ele está propondo, tá bom? Um abraço a todos. A gravação vai ser concluída agora e, portanto, quem tiver interesse na gravação, é só me escrever que eu faço uma cópia. Um abraço a todos. Abraço, bom dia para você.